Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 74, 73, 74 da versão hebraica, 73 da versão grego-latina, nosso 84º encontro. Ouçamos este salmo. Por que, ó Deus, rejeitar-nos até o fim? Por que arder em ira contra as ovelhas do teu rebanho? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que redimiste como tua herança, do Monte Sião, onde puseste a tua moradia. Dirige teus passos para essas ruínas sem fim. O inimigo arrasou completamente o santuário. Os opressores fugiram no lugar das tuas assembleias e puseram suas insígnias no frontão da entrada. Insígnias que não eram conhecidas, como quem brande machado no bosque. Eles destroçam as esculturas, golpeando com machado e com martelo. Atearam fogo no teu santuário, profanaram até ao chão a moradia do teu nome. Eles pensavam, vamos arrasá-los de uma vez. Incendiaram todos os templos da terra. Já não vemos nossos sinais, já não existem profetas. E ninguém de nós sabe até quando. Até quando, ó Deus, o opressor vai blasfemar? O inimigo irá desprezar o teu nome até o fim? Por que retiras tua mão esquerda e mantens a direita escondida no peito? Tu, porém, ó Deus, és rei desde a origem e operas libertações por toda a terra. Tu dividiste o mar com teu poder, quebraste a cabeça do monstro do mar, tu esmagaste as cabeças do Leviatã, dando como alimento às feras do mar. Tu abriste fontes e torrentes e secaste rios inesgotáveis. O dia te pertence e tua é a noite. Tu firmaste a lua e o sol. Estabeleceste os limites da terra e formaste o verão e o inverno. Lembra-te, Javé, do inimigo que blasfema, do povo insensato que ultraja o teu nome. Não entregues para a fera a vida de tua rola. Não esqueças até o fim a vida dos teus pobres. Olha para a tua aliança, pois os recantos da terra estão cheios de violência. Que o oprimido não volte coberto de confusão, e o pobre, o indigente, louve o teu nome. Levanta-te, ó Deus, defende a tua causa. Lembra-te do insensato que ultraja o dia todo. Não esqueças do rumor de teus opressores, do tumulto crescente dos que se rebelam contra ti. Este é o nosso salmo. Nós vamos refletir no dia de hoje. Este salmo é um salmo de súplica comunitária. O povo, diante da calamidade, clama a Deus. A cidade e o templo foram destruídos. Como pode permitir Deus tudo isto? O salmista suplica a intervenção divina em favor do seu povo. Este é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia e retrata o sofrimento da derrota do povo de Deus pelo povo da Babilônia e o sofrimento no exílio. Versículo 1.
Por que nos rejeitas para sempre, ó Deus, mostrando tua cólera contra as ovelhas de tua pastagem? Diante da derrota vergonhosa do povo de Judá, uma grande súplica se levanta no povo de Deus, querendo entender o porquê aqueles que pertencem a Deus foram rejeitados. Israel é o povo eleito, Deus é seu pastor. O povo é a ovelha da pastagem da terra de Israel. É uma súplica desesperada. Que Deus Elohim não rejeite seu povo para sempre. Porque Deus Elohim puniu assim seu povo de forma tão cruel. Versículo 2. Recorda a tua comunidade que adquiriste desde a origem. A tribo que remiste como herança tua, esta montanha de Sião, onde moras. Recorda a tua comunidade que adquiriste desde a origem, a antiguidade. O povo de Israel é a comunidade de Deus, adquirida desde o tempo do Êxodo. É a comunidade da aliança, firmada por Deus com seu povo. A tribo que reuniste como herança tua. O povo de Israel constitui herança divina. Israel é a tribo de sua herança. Jeremias, capítulo 51, versículo 19. Esta montanha de Sião, onde moras, é Jerusalém, no monte Sião, que se faz presente a divina presença. No templo, versículo 3. Levanta teus passos em direção às ruínas incontáveis, contra todo o mal feito pelo inimigo no santuário. É uma prece, é uma súplica. Diante do resultado da destruição feita pelo povo da Babilônia, que deixou o santuário em ruínas, agiram assim, pois eram inimigos do santuário, que Deus então, Elohim, levante e veja, e diante da destruição que aconteceu, ele possa sair para guerrear contra os inimigos que destruíram o lugar santo. Os inimigos destruíram tudo no santuário, tudo é escombro, destruíram tudo que se encontra no templo. Versículo 4. Rugiram teus opressores no interior de tua assembleia, colocaram suas bandeiras como sinal. No santuário, como leões ferozes, os inimigos rugiram, com alegria pela vitória e a blasfêmia contra Deus. Eles colocaram seus emblemas, bandeiras, no santuário como sinal de vitória. As bandeiras é um emblema de idolatria colocada nas ruínas. Versículo 5. Parecem aqueles que avançam com machados contra as árvores da floresta. É uma metáfora. Os inimigos parecem lenhadores que abatem as florestas. Assim a súplica. Ó Deus Elohim, que sejam conhecidos os planos dos inimigos e que tu, ó Deus, sempre se lembre aqueles que agiram no santuário como lenhadores que tudo derrubam, destroem. Versículo 6. E agora, todas as esculturas são destruídas com machados e martelos. O salmista relata a destruição da hostilidade e brutalidade com que foi destruída a riqueza do templo, como se fosse erva daninha. Os soldados destroem o templo com uma atitude carregada de ódio, de vingança e destruição. Versículo 7. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram até o chão a morada do teu nome. A ação contra o templo termina
com incêndio, que faz o edifício desmoronar. O templo foi profanado. A morada de Deus foi jogada no chão. Versículo 8. Diziam no coração: destruamos de uma vez. E eles incendiaram todos os lugares da Assembleia de Deus na terra. É preciso aniquilar o povo e todos os seus lugares de culto. Na antiguidade, quando o povo vencia o outro, eles colocavam no lugar mais sagrado do povo vencido sinais do Deus do povo vencedor. Eles afirmavam que o Deus deles era mais forte e lhes permitiu a vitória. Para o judeu, isto era uma humilhação. Como Javé permitiu? Versículo 9. Nossos símbolos não foram vistos. Já não existem profetas. Entre nós, ninguém sabe até quando isso vai durar. Dizem: não vemos mais os símbolos que testificam a presença de Deus habitando em Israel. Os profetas não mais profetizam e não nos dá mais sinais. Não existem profetas que ofereçam ao povo de Deus profecias de consolação. Desde que não se tem mais profetas para guiar o povo, ninguém sabe o que fazer, nem a duração desta situação de humilhação e destruição. Versículo 10. Até quando, ó Deus, o inimigo irá blasfemar? O inimigo vai ultrajar para sempre o teu nome? Qual a duração desta profanação e humilhação? Pergunta o salmista. Até quando o inimigo vai blasfemar teu nome? Versículo 11. Por que afastas tua mão protetora? Retira tua direita do teu peito e extermina-os. A súplica angustiosa do salmista, diante de Deus que deixou tudo isto acontecer, afastando assim a mão que protegia o povo de Israel, que Deus agora possa agir contra os inimigos e vir em defesa do seu povo. O salmista pede que Deus haja logo, sem demora, se vingue dos inimigos blasfemadores. Versículo 12. Ó Deus, tu és o meu rei desde a origem, realizas a salvação ao longo da terra. Ó Deus Elohim, tu és meu rei. Elohim é rei do seu povo. Desde a antiguidade, e naqueles dias, age com atos de salvação. Naqueles dias da antiguidade, ele agia com atos de salvação no meio do seu povo santo. O salmista refere aos atos salvíficos que Deus realizou a seu povo no Êxodo, saindo e libertando o seu povo do Egito. Versículo 13. Com teu poder dividiste o mar, despedaçaste a cabeça dos monstros das águas. Aqui é uma alusão ao anjo do mar, que rebelou contra Deus no início da criação e procurou inundar o mundo com água, para que o mundo retornasse ao caos primordial. Deus lutou contra o anjo, o matou e o fez em pedaços. Este evento aconteceu durante a criação e foi repetida durante o êxodo do Egito. Deus quebrou a cabeça do monstro do mar e flutuou sobre a superfície das águas. Nos dias do êxodo,
como também no período da criação, os monstros do mar estavam entre os assistentes de Rahav, apoiadores do anjo do mar. Rahav também é o nome do anjo do Egito. Versículo 14. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, dando-o como alimento às feras do mar. Nos poemas mitológicos de Ugarit, Leviatã é um monstro marinho de 7 cabeças. É um dos monstros do mar. Deus fez Leviatã como alimento da comunidade do mar. O cadáver de Leviatã, que foi morto por Deus na batalha, em que Deus deu esse Leviatã em comida para a comunidade do mar. No livro do Êxodo, a expressão comunidade de criaturas refere aos filhos de Israel, quando vagavam nas regiões selvagens e comeram o saque do Egito, que está ligado ao monstro do mar e a Leviatã. Versículo 15. Tu abriste fontes e torrentes e secaste rios inesgotáveis. No período da criação, Deus subjugou o anjo do mar, separando o mar da terra. Isso é uma mitologia usada muito na tradição dos mitos também judaicos e mitos também antigos. Deus abriu a terra, permitindo aparecer as fontes e torrentes, que são descritas no Salmo 104, no versículo 9 e 10, da versão hebraica. Secaste rios inesgotáveis. As fontes e torrentes brotaram do oceano subterrâneo de água doce. A ação divina no Êxodo e a passagem no Jordão, Êxodo 17, 1-7 e Josué 3, são obras do poder criador. Versículo 16. O dia te pertence, e tua é a noite. Tu firmaste a lua e o sol. Deus criou o dia e a noite. Deus criou a lua, luzes e o sol. Versículo 17. Estabeleceste os limites da terra e formaste o verão e o inverno. Deus estabeleceu todas as bordas das diferentes partes da terra, entre a água e o deserto, dentre os montes e vales. Deus estabeleceu as estações, onde vem mencionadas as 2 estações, verão e inverno. Versículo 18. Lembra-te, Javé, do inimigo que blasfema, do povo insensato que ultraja o teu nome. Os inimigos que destruíram o templo são inimigos de Deus. Lutaram contra Deus, como aconteceu com o anjo do Egito, que lutou também contra Deus. Os inimigos que insultam a Deus devem recordar o que aconteceu com os inimigos de Deus antigamente. O mesmo acontecerá com os que agora destroem o templo. Versículo 19. Não entregues para a fera a vida de tua rola. Não esqueças até o fim a vida dos teus pobres. A súplica do salmista é para que Deus não entregue para a fera, isto é, os invasores, os sanguinários, os blasfemos, a vida do seu povo frágil. Então, a imagem que eles falam, que eles usam da rolinha.
Que Deus não esqueça da vida dos pobres de Javé, a comunidade de Javé. São pobres porque se submetem a Javé. Versículo 20. Olha para a tua aliança, pois os recantos da terra estão cheios de violência. Que Javé lembre da aliança, o povo da aliança. Todos os recantos escuros e escondidos da terra servem como habitação de povos violentos, de bandidos, de assassinos, que espreitam, armam ciladas para atacar. Versículo 21. Que o oprimido não volte coberto de confusão, e o pobre e indigente louvem o teu nome. Deus é refúgio para os oprimidos. Este verso é uma súplica. O oprimido que suplica diante de Deus não seja desapontado. O pobre necessitado no futuro. Que eles louvem o nome de Javé Deus pelos benefícios realizados em favor dos pobres de Javé, os indigentes. Versículo 22. Levanta-te, ó Deus, defende a tua causa. Lembra-te do insensato que te ultraja o dia inteiro, o dia todo. Levanta-te, Elohim Deus. Levanta-te com tua força e poder e lute contra seus inimigos. Defende a tua causa, isto é, tome vingança diante do insulto que fizeram ao próprio Deus, destruindo o santuário. Que Deus realize o propósito de vingar as humilhações proferidas contra ele, que ultraja o dia todo o nome de Javé e o seu próprio povo. Versículo 23. Não te esqueças do rumor de teus opressores, do tumulto crescente dos que se rebelam contra ti. O tumulto vem associado a povos e exércitos, a estrangeiros. O rumor vem associado às ondas marítimas, o barulho, o estrondo. Crescente e hostil, onde o povo suplica que o Senhor não deixe de ouvir o tumulto dos que se levantam contra Deus, o barulho dos inimigos, que cresce cada vez mais. Este é o nosso salmo que acabamos de refletir, Salmo 74, 73. Agora, se por acaso as pessoas que estão acompanhando tiverem alguma dúvida, podem mandar a pergunta sobre um salmo, às vezes precisou ser mais explicado, né? Então, poderiam fazer, né, as suas perguntas para que eu possa também depois esclarecer a essas pessoas as suas próprias dúvidas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.